O Padre Leão conheci no primeiro ano que fui para o seminário, que eu cursei o curso seminário até o 11º ano. Depois só havia mais um ano eu existi. Portanto, deve ser 1942, 43. Portanto, como professor de História. Ele era meu professor de História, foi meu professor de História. E daí ele depois também me conhecia pela relação de eu ser de Feijões. Ele gostava muitas vezes. Então, Feijões, a feijoada, como é que vai? Aquela conversa às vezes, à vontade. E a partir daí ele tinha muita estima por mim e eu admiração por um professor. Depois seguiu por aí fora, de vez em quando encontrava, sendo já aluno já dos seminários maior do Porto. Depois conheci-o, tive mais um contacto com ele, uma vez que ele passou em Salamanca, que ele ia muitas vezes para a Espanha. Encontrou-me e esteve a falar com eu. Ia acabar a licenciatura e ele convidou logo que acabasse para aparecer no colégio para ser professor. Depois o contacto era diário. Logo depois disso era diário o Padre Leão, porque o Padre Leão era um diretor especial. E um pedagogo também especial. As primeiras horas do colégio, primeiro a chegar, às vezes até abrir as portas, era Padre Leão. Um exemplo para a pontualidade. Aí eu depois era professor, fui professor de português e também de história. E ele almoçava sempre na cantina do colégio, na ocasião, no colégio antigo, o externato de Gaia. Os primeiros anos era uma casa familiar que foi deixada à Diocese e que o cônego Nédio, o primeiro diretor lá foi o cônego Nédio de Sousa, adaptou aquilo ao colégio. Era o colégio externato de Gaia, paralelo à rua Pádua Correia mesmo, paralelo. Onde está agora o Grande, foi deitado abaixo em 65, creio. E foi construído, o Padre Leão construiu então esse pavilhão, esse grande edifício com 3 pisos. E depois aí tínhamos contacto diário. O Padre Leão sempre, sobretudo depois da morte do Padre Nédio, assumiu a direção do colégio. E ele era professor e diretor, mas um diretor que não era de gabinete. Ele de manhã chegava cedo, era primeiro a chegar, como disse, abria as portas, até às vezes ainda o porteiro, ou ele estava a chegar. Às primeiras horas, ainda antes do início das aulas, e depois andava, deambulava pelo edifício, vendo, seguindo, planeando obras, porque ele depois foi um grande gestor, um grande planeador de obras. Aquele colégio era constituído só por um colégio, uma casa familiar, que a Dona Margarida tinha deixado à Diocese, e que foi adaptado para o colégio Externato de Gaia. Tinha aulas até ao 5º ano. Ainda dei aulas aí. E o Padre Leão aí já era também professor. Professor, e depois foi vice-presidente, vice-diretor. O diretor era o Cônego Nédio de Sousa. O Cônego Nédio de Sousa morreu e não sei precisar a data, mas ainda durante o tempo do Cônego Nédio, em 60, o Cônego Nédio ainda existia em 60. Em 60. O Padre Leão já era vice, o Padre morre e o Padre Leão então assume a direção, mas com uma dinâmica fantástica. Dava aulas, geria tudo. Eu costumo dizer uma coisa que vou dizer depois. Geria tudo, ele comandava tudo, só tinha a secretaria, o secretário,
o resto ele é que geria as obras, via, era quase um engenheiro, valia-se dos engenheiros que tinham sido antigos alunos, desenhavam, começaram a desenhar e ele então começou por fazer o primeiro pavilhão na parte sul, que é maior, três pisos. Depois, isso creio que seria em 63, eu tinha para aí umas notas, mas as datas é difícil. Depois, 3 anos depois, fez o pavilhão que fica junto à rua. Portanto, há lá 2 pavilhões, o pavilhão sul, mais voltado para aqui. Como é que ele geria isso? Muito fácil. Fácil para ele. Vendo sempre as obras, chega, faz algum despacho e depois percorre as salas de aula, discretamente, não intervém em nada, não censura nenhum professor, não chama nenhum professor à capa, mas toma nota, as coisas correm. O Leão tinha um grande prestígio. Ele em qualquer lado tinha amigos que o protegiam, que favoreciam, até obras, material que veio de graça de antigos alunos que tinham agora pois, uma loja, uma fábrica. Eu lembro, por exemplo, todas as louças vieram de Valadares, de graça, antigos alunos. Portanto, com essa generosidade que tinham os antigos alunos, por respeito, por consideração para com ele. A simpatia, ele era humilde, não era orgulhoso, mas tinha uma humildade, uma naturalidade que cativava as pessoas. Fornecia os materiais e ele assim fez a obra sem dinheiro nenhum, ajuda do Estado, nem da Diocese. É verdade, ele não tinha carro, vinha na caminhonete do colégio do Sardão, onde ele ia ficar de manhã e vinha ao colégio. Se repararem no tempo dele, desde Arouca, a Severo de Volga, aqui até ao sul, até ao Bar, vinham alunos para lá, de Felgueiras, desta zona toda da Diocese vinham todos para lá. Porquê? Porque ele também tinha uma outra coisa, os pavilhões tinham na parte do último piso dormitórios, onde ele acolhia os alunos que vinham de longe e que os pais estavam lá fora, uma ação também, como é que chamaria isso, quase caritativa, social. Muitos alunos tinham os pais lá fora. E mesmo da Angola, alunos daqueles importantes chefes de Angola vieram para ali estudar. Era também outra fonte. Portanto, havia uma administração dele fantástica, de economia. E os apontamentos que tirava eram em folhas soltas, folhas que tinham vindo de outros processos qualquer, ou sei lá, de uma compra que fez, ou de material de algum impressos que ele tinha publicado nas costas, ele fazia os seus apontamentos. Ia pelos alunos, porque ele convivia muito com os alunos, era muito amável. O Padre Leão era capaz, num passeio, de brincar com os alunos. Olha, eu acho que um homem realmente superior e que fazia do colégio como uma missão. Para mim, acho que era o prolongamento da missão de padre, e educar, viver para melhorar a vida social, a vida de cada aluno. Os alunos, por exemplo, pobres, ele colocava-os de graça. Os
Os que tinham menos possibilidades pagavam metade e quando podiam. Portanto, um homem dedicado à sociedade, a melhorar a sociedade, através do ensino, através da educação e com o seu colégio, também o seu exemplo, de homem aprumado, não haver nada socialmente como padre ou como homem a apontar o aspecto de honestidade, de seriedade, e depois de uma dedicação extrema. Vivia para o colégio, vivia para ensinar, vivia para melhorar a condição social daqueles alunos e daquela sociedade ali. A sociedade de Gaia deve-lhe imenso, porque agora há liceu, antes não havia liceu, atenção a isso. O liceu veio depois. O jornal tinha total liberdade e, como eu dirigia, de vez em quando havia artigos dos alunos, era-lhes dado a liberdade, mas de vez em quando faziam os seus comentários, que eu deixava comentários. Por exemplo, o Padre Leão, desde que começou a fazer os pavilhões, sonhava com a piscina. Fazer uma piscina, como fez. E então, mas ele sonhava, mas ele não tinha dinheiro que viesse do Estado ou da Diocese, toca a fazer. Ele tinha de equilibrar a economia, as finanças e, portanto, ele geria o dinheiro que tinha das frequências dos alunos, depois já do aluguer dos pavilhões, e, portanto, chegava a janeiro e dezembro, o jornal era trimestral, que os alunos faziam comentários. Ei, a piscina de 4 piscinas, uma está cheia de água, à beira do pavilhão tal, outra tem água e tal. Isto é que é a piscina do Padre Leão e tal. E aquilo saía. E para ver a benevolência dele. Ele lia ao jornal, depois encontrava-me à mesa. Olha, mas tu leste aquela coisa das 3 piscinas que há no colégio? Rapaz, não li. Pronto, está bem. Pronto, pensei que não tivesse lido. Li, mas não valeu, eles ficam contentes e pronto, isso passa. Começaram a falar em bichos e coisas, e para dar o grande bicho, o leão, uma anedota acabava assim. Aquela do bicho também, bicho da do bicho. Badão, aquilo é um bicho, mas é um bicho da selva. O Badão é superior a isso. Está bem, pronto. Havia liberdade absoluta, como está a ver.